Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Este é o quarto painel temático do Simpósio sobre o Sistema Político Brasileiro, organizado pelo INPA, pela UNB e pela Câmara dos Deputados. Tenho uma alegria enorme de estar coordenando esse painel, Direito, Economia e o Sistema Político Brasileiro. E ainda, nesse mesmo evento, a gente vai contar com um lançamento da Revista de Análise Econômica do Direito. Eu sou Luciana Yang, vou estar mediando, tendo a alegria de mediar essa mesa de hoje. A nossa dinâmica vai ser, então, na grande parte, no primeiro momento, a apresentação de 3 trabalhos do Dr. Eric Navarro, da doutora Andréa Dantas e do professor Dr. Leon Queiroz. Eu gostaria, então, de convidar, né, os nossos apresentadores de hoje. Eu vou fazer uma rápida apresentação de cada um deles, e depois a gente já vai passar, né, 15 minutos de apresentação para cada um. Depois nós temos, né, um round aí de comentários, perguntas, e a parte final, então, o lançamento da revista. Eu fui informado pela coordenação que esse é o último painel, então logo em seguida, às 10h30, vai ter o evento solene de encerramento, então realmente a gente vai ser bem britânica aqui na nossa pontualidade, tá? Vou começar apresentando aqui pela sequência, tá bom? Dos apresentadores, então, deixa eu abrir aqui, o doutor Eric Navarro, é juiz federal, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e doutor pela UERJ, e com um período sanduíche na Harvard Law School. Foi presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia e é coordenador acadêmico e fundador do curso ênfase e do Instituto New Law. Eu vou fazer a apresentação quando as pessoas efetivamente apresentarem, tá? Então, vou apresentar depois da doutora Andréa e depois do doutor Leon. Doutor Eric, por gentileza, sua apresentação. Tenha... Está mutado. Verdade. Muito obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui com você de novo, né? A gente tem estado juntos em várias frentes. É uma alegria também dividir esse espaço com o Leon, com a Andréa, a Cristina com a gente aqui também. E, acima de tudo, fazer parte de um evento tão importante como esse, né? De um instituto tão incrível quanto o INPA. Para mim é uma honra poder falar num ambiente como esse, num evento que eu considero um evento multidisciplinar, até pela organização de INPA, UNB e Câmara dos Deputados. E aí, por conta desse contexto todo, eu imaginei que eu pudesse apresentar aqui um trabalho, já botei aqui os 15 minutos para não ter problema, muito rapidamente, um trabalho que foi publicado na Revista Brasileira de Políticas Públicas em 2018, volume 8, salvo engano, em que a gente usa um pouco de neurociência para defender uma abordagem mais pragmática no desenho de políticas públicas. Então, como a gente tem pouco tempo, eu criei aqui alguns slides para que essa apresentação possa fluir dentro do tempo que a gente tem e com toda a tranquilidade necessária. Então, vamos lá, né? Eu chamei de Mudando Paradigmas, como que o pragmatismo e a neurociência podem ajudar no desenho de políticas públicas. Então, o mais importante, né, para quem desenha políticas públicas, e obviamente vai estar numa arena discutindo ideias, é saber como o nosso cérebro funciona no momento em que a gente discute essas ideias. Principalmente quando o tema a ser discutido é um tema difícil, em que você tem interesses de vários lados legitimamente operados. Então, é muito importante, né, lembrar das lições lá do Daniel Kahneman, do Amos Tversky, do Joshua Green, no sentido de que nosso cérebro, nosso julgamento, funciona através de 2 sistemas. Um sistema que a gente chama de rápido e outro sistema que a gente chama de lento ou devagar. Sistema 1, sistema 2. Né? O 1 é localizado aqui no córtex pré-frontal ventromedial e nessa glândula no meio do cérebro em preto ali chamada amígdala, e o córtex pré-frontal dorsolateral, que é o sistema 2, localizado aqui do lado. O sistema 1 contém todos os nossos instintos, todos os nossos comportamentos automatizados, todas as nossas crenças, preconceitos e ideias preconcebidas.
e é muito útil para o nosso dia a dia. E o sistema 2 é a nossa capacidade reflexiva, é aquilo que nos diferencia dos outros seres que habitam esse planeta. Né? Só o homem tem sistema 2. A maioria dos animais tem sistema 1. Se você colocar um dedo assim perto de uma formiga, ela sai correndo. É o sistema 1 dela funcionando, obviamente com estruturas mais primárias. Mas ela não tem sistema 2. Esse sujeito aqui, que é o Phineas Gage, né, famoso lá pelo livro do Antônio Damasio, ele perdeu completamente o sistema 1 numa explosão, mas conservou o sistema 2. Então ele virou um sujeito com capacidade cognitiva, mas um tanto quanto psicopata, porque a nossa preocupação com reputação, com a extensão das relações sociais, também está lá no sistema 1. E no sistema 1 está, em tese, aquilo que para nós parece ser certo. E quando a gente tem uma criação, uma cultura diferente da outra pessoa, esse é o momento em que o nosso sistema 1 começa a puxar para lados diferentes. Então, se eu fui criado num ambiente diferente do ambiente da Luciana, e isso inclui até mesmo o que a gente aprendeu no banco de faculdade, isso interfere no nosso julgamento do que parece ser certo, né, e do que parece ser errado. E o sistema 1 funciona muito bem para as atividades cotidianas. No dia a dia, nós tomamos milhares de decisões. Se nós tivéssemos que pensar para tomar cada uma dessas decisões, nós inviabilizaríamos. Nós seríamos um computador que travaria por falta de capacidade de processamento. Então, o sistema 1 funciona bem demais. E como nós veremos, ele é um tanto quanto kantiano, né? E as experiências do professor do Harvard College, Joshua Green, em que ele utiliza ressonância magnética funcional para escanear o cérebro enquanto as pessoas tomam decisões em dilemas clássicos, né, como o dilema do bonde desgovernado, ajudam bem a ilustrar como que a coisa funciona na tomada de decisão e como nós somos, às vezes, enganados pelo sistema 1. Então, esse é um desenho que eu uso com autorização do professor Green. O bonde está... Esse é o clássico, né? O bonde está descendo desgovernado, você está ali na manivela e você tem que decidir entre mexer a manivela para salvar as 5 pessoas que estão presas no trilho do trem, ao sacrifício desta outra pessoa de vermelho, que vai ser atropelada pelo desvio do curso do bonde, ou não fazer nada. Essa pesquisa feita em vários lugares do mundo, controlando todas as variáveis que vocês podem imaginar, elas apontam que a maioria das pessoas moveria a alavanca. No entanto, quando a gente traz uma versão diferenciada do bonde, que ele chama de footbridge case, em que se pergunta às pessoas se elas estariam dispostas a empurrar alguém de uma ponte para estancar o ônibus, essa pessoa seria atropelada e morta, mas salvaria as outras 5, a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. Curiosamente, quanto mais tempo você dá para as pessoas refletirem sobre esse segundo dilema, mais aumenta o número de pessoas dispostas a empurrar o sujeito da ponte. Esses números também são maiores em países mais envolvidos e em pessoas com... Existe uma correlação entre nível educacional e pessoas que empurrariam o sujeito da ponte. E, curiosamente, feita essa pesquisa entre monges tibetanos, 84% daqueles velhinhos bonzinhos empurrariam o sujeito da ponte. Né? Por que isso acontece? Aqui eu vou pular a parte dos resultados, mas por que isso acontece? Isso acontece porque quando você faz a ressonância magnética funcional, o fato de você estar colocando a mão em alguém e o fato daquela pessoa estar sendo colocada como meio para parar o bonde, aquilo coloca no radar do sistema 1 um ato de violência primal, que é empurrar alguém. Então, com muitas variações nesse estudo, ele demonstra o seguinte: só colocar o sujeito como meio não é suficiente para atiçar o radar do sistema 1, que traz esse freio para a gente não empurrar o sujeito. Né? Ou seja, se eu, ao invés de empurrar o sujeito da ponte, for perguntado, né, se eu toparia mover uma alavanca para abrir a ponte e o sujeito cair, a maioria das pessoas está disposta a mover a alavanca.
e o sujeito continua funcionando como meio. Então, vejam como a máxima kantiana entra em contradição. No entanto, e outra coisa, se eu só colocar força sobre o sujeito, mas ele não estiver como meio, não estiver funcionando como meio, também é um número maior de pessoas que topam se engajar nessa conduta. Mas quando acontecem as duas coisas, não. E aí, por quê, né? Por que a máxima kantiana, na verdade, como a maioria das teorias filosóficas, ela tende a reproduzir as estruturas da mente. Então, na verdade, as teorias, elas são racionalizações dos nossos julgamentos intuitivos. Isso é muito interessante. Por quê? Porque se o nosso julgamento intuitivo é falho, e se em algum momento essas teorias entram em contradição, elas não podem, em hipótese alguma, ser uma máxima kantiana ou um princípio categórico universal, não é verdade? E aí é interessante, porque isso também pode ser explicado por algumas teorias neurocientíficas. A teoria de como nós representamos as nossas ações, que hoje prevalece no mundo científico, é a chamada teoria da miopia modular. A gente tende a representar as nossas ações como caldeias causais diretas. Então, sempre que uma consequência indesejada não faz parte da cadeia causal direta, está numa cadeia colateral, por mais que o nosso sistema 2 tenha absoluta consciência e nós saibamos que aquela pessoa que está lá no trilho lateral vai morrer, a gente está disposto a praticar o ato. Mas, quando nós incluímos isso dentro da cadeia causal, e, obviamente, colocamos força, né? Utilizamos o nosso corpo físico para processar essa conduta, isso fica dentro da cadeia causal direta e, obviamente, no radar do sistema 1. Aí ele apita. Por que ele apita? E é bom que ele apite. Porque ele apita para atos básicos de violência prototipada, como esmagar, estapear, empurrar, mas ele não funciona com tanta força para outros atos básicos de violência, para outros atos de violência que não são atos básicos, como, por exemplo, apertar um botão e disparar um míssil que matará milhares de pessoas numa cidade do outro lado do Atlântico. Ou então, para julgar com rigor, muito rigor, comportamentos que envolvem corrupção na área pública, corrupção passiva, corrupção ativa, por exemplo, que nós sabemos são extremamente prejudiciais, mas a gente não enxerga um corpo morto, ensanguentado na nossa frente. E isso explica um pouco a dificuldade que a gente tem no Brasil de lidar com esses temas, né? Até porque nós somos muito mais kantianos do que pragmáticos. E aí, já caminhando para o final, qual é a contribuição da neurociência para mudar essa matriz teórica? A contribuição da neurociência para mudar a matriz teórica é revisitar o pragmatismo com todas as descobertas científicas que foram feitas nas últimas décadas. Tem pouco mais de 20 anos que a gente consegue enxergar o nosso cérebro funcionando. Então, Joshua Green e outros professores trazem aquilo que a gente chama de neurociência da moralidade, ou pragmatismo profundo, que traz as mesmas ideias do pragmatismo e muitas das ideias do iluminismo, só que redivivo, retificadas de acordo com as descobertas científicas mais modernas, e nós nunca evoluímos tanto quanto nos últimos 30 anos, ou nos últimos 20 anos. Então, entendendo como o nosso cérebro funciona, a gente pode estabelecer o jeito correto de pensar para cada situação da vida. E, obviamente, para as coisas do nosso cotidiano, o sistema 2, ancorado ao sistema 1, racionalizando os nossos instintos, ou então, quando nós apenas os deixamos levar no flow do sistema 1, isso funciona muito bem. Mas quando a gente trata de questões difíceis, em que as pessoas discordam, em que a política pública deve ser desenhada de uma forma eficiente para aumentar o bem-estar social,
nós não podemos ficar presos a princípios absolutos de justiça. De alguma maneira, é isso que há 20 anos falam esses dois professores de Direito e Economia da Universidade de Harvard, nesse livro muito interessante, Fairness versus Welfare, em que eles dizem, olha, o objetivo das políticas públicas é aumentar o bem-estar social, porque a sociedade não existe para servir ao Estado, é o Estado que existe para servir a sociedade. Então, eu não posso me prender a princípios absolutos de justiça que vão diminuir esse bem-estar. Em última instância, eu preciso criar mecanismos que façam uma determinada análise para saber se, implementada uma determinada política pública do jeito que ela foi desenhada, as pessoas que moram naquela cidade, naquele estado, ficarão numa situação melhor ou não. Se sim, tem sinal verde para implementar a política pública. Se não, tem sinal vermelho. Isso vale para diversos, aliás, para todos os temas, né? Para lembrar de alguns: reforma tributária, reforma da Previdência, a reforma do sistema penal e assim por diante. E como eu já estou chegando no final do meu tempo e eu gosto de obedecer aos horários, eu encerro por aqui. Aqui estão todos os meus dados. Quem quiser me encontrar, mandar e-mail, fazer pergunta, pode acessar o Instagram ou pode me mandar e-mail nesse endereço. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Eric. Maravilhosa apresentação. Já estou recebendo elogios aqui, né, do interessante tema, enfim, excelente conteúdo. Nós vamos deixar aí mais comentários mais detalhados, perguntas mais para o final, tá? Para a gente fazer, né, uma rodada com todos os apresentadores. Você voltará daqui a pouquinho. A gente vai ouvir, então, agora a doutora Andréa Dantas. A doutora Andréa é advogada da União, com atuação perante o Supremo Tribunal Federal há 16 anos, é doutora em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, período no qual foi Visiting Research na Universidade de Stanford, é mestre e graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e graduada em Ciências Políticas pela UNB, Universidade de Brasília, e autora do livro O Árbitro da Federação Pode Influenciar o Jogo do Resgate? O Impacto da Jurisprudência Federalista do STF na Crise Fiscal dos Estados Brasileiros, e que imagino que ela vá comentar, fazer uma breve apresentação agora. Doutora Andréa, muito obrigada pelo seu aceite de participar aqui da mesa e a palavra é sua. Bom dia. Bom dia, Luciana. Eu agradeço primeiramente o convite para participar de uma mesa com o Eric e o Leon. Eu já conheço há tanto tempo nos estudos de análise econômicas. O Leon também no estudo do federalismo, né? Inclusive já usei ele, está citado no meu livro, que foi a minha tese de doutorado. Doutor Eric trabalha mais na área de processo civil, mas excelente também os textos dele, conheço muitos artigos, então assim, tenho muita honra de participar da banca. Eu vou falar brevemente sobre o livro, porque é exatamente uma das questões que o Eric falou sobre decisões difíceis e como é feita a análise, em alguns casos, de cadeia causal direta. Eu sou advogada da União, como a Luciana disse, eu faço atuação, a defesa da União perante o Supremo há 16 anos. E eu falo que eu sofro muito fazendo a defesa da União, porque a União perde muito. E ela perde muito exatamente por conta desse raciocínio jurídico de cadeia causal direta, principalmente nos litígios federalistas. Então, eu vou falar rapidamente assim, só sobre o índice do meu livro, algumas descobertas, mas vou entrar nos 15 minutos. Vou fazer aqui deixa eu só compartilhar a tela para facilitar. Aqui, deixa eu colocar em modo de apresentação. Eu não vou falar, obviamente, sobre o livro inteiro, mas o livro é de parte de alguns fatos. Eu fiz uma análise de dados, né? Eu tinha essa experiência de que a União perdia muito, e principalmente quando ela estava em confronto com os estados, com os entes subnacionais, especialmente com os estados, e eu queria ver se a minha experiência, se a minha era uma realidade ou se, na verdade, eu estava só sofrendo com o meu trabalho. Então, eu fiz uma coleta de dados de todas as ACOs ajuizadas de 1988 até 2019, 30 de dezembro de 2019, fiz essa análise, depois parti para uma análise de teoria de federalismo fiscal, e aqui eu sofri bastante também, porque trabalhar com... Está compartilhando, né, gente? Trabalhar... Só um pouquinho, Andréa. Eu acho que não está aparecendo, pelo menos para mim. Deixa eu ver. Você tenta subir de novo? Só para acompanhar melhor, né? Isso. Agora sim, agora vai aparecer. Ótimo.
Obrigada. Aí, tá, agora apareceu aqui, né? A tela está sendo compartilhada. Então, E deixa tela, isso, tela cheia. Bom. Foi? Agora foi, agora está ótimo. Então, eu fiz essa coleta de dados, né? Depois eu fiz uma análise de teoria de federalismo fiscal, então eu usei muito o professor Maurício Bugarin, né? Dessa época que eu conhecia o trabalho dele, e tem tudo a ver com o seminário, o simpósio que a gente tem, que é o estudo interdisciplinar. Ele é cada vez mais urgente, principalmente na área do direito, né? Não que outras áreas não sejam urgentes, mas talvez o direito tenha demorado um pouco mais, tanto na área de formulação de políticas públicas, como na área de defesa de tais políticas, né, perante o judiciário, porque é preciso compreender exatamente toda a estrutura de incentivos que segura, né, e que gerou. Como o professor Érico falou, se você fez uma política pública para aumentar o bem-estar, ela foi toda estruturada e pensada em incentivos para induzir comportamentos, entre aspas, racionais, né? Não vamos entrar na discussão do racional, mas se há uma alteração judicial depois de determinadas estruturas, existe uma potencial perda de bem-estar social pela intervenção judicial na estrutura da política pública. Obviamente, eu não estou dizendo em nenhum momento que a política pública saiu perfeitamente desenhada, com o seu nível de eficiência máximo, e também não estou dizendo que toda intervenção do judiciário necessariamente vai resultar numa queda dessa eficiência. Mas, assim, o fato é que, se não for analisado não apenas essa cadeia causal direta, como o professor Érico falou, mas também toda o impacto nessa estruturação, existe um risco de que a intervenção judicial traga uma piora daquela estrutura, né, daquela política pública, do que a ausência de intervenção. Então, no meu caso, eu fui analisar exatamente a questão de federalismo fiscal, responsabilidade fiscal, e eu analisei, então, lei de responsabilidade fiscal. Como a lei de responsabilidade fiscal foi estruturada, né, que eu parto do dilema federalista, que é o ente central, ele quer aumentar o próprio poder, mas, ao mesmo tempo, os entes subnacionais também querem aumentar o próprio poder, e eles não querem, todo mundo quer aumentar o seu próprio... Ai, gente, esqueci a palavra. O seu poder com os menores custos. Então, você quer ter mais ganhos com menos custos. Então, os entes subnacionais e o ente central, eles funcionam como os outros atores na análise econômica do direito, certo? Eu passo pela análise, eu não vou entrar nos detalhes, senão vou demorar muito tempo, eu vou chegar basicamente no que a gente denomina aqui o jogo do resgate, né? O jogo do resgate, ele é desenvolvido por um professor que ele é de Stanford, na época que ele estava no MIT, que foi meu sponsor, que é o Jonathan Roden. O que ele fala basicamente no jogo do resgate é um dilema entre o ente subnacional e o ente central. O ente subnacional, ele começa uma crise fiscal, e ele tem duas opções. Ele pode pedir uma ajuda para o ente central, para reorganizar as contas, ou ele pode já fazer o ajuste direto dele, e assim não pedir ajuda para o ente central, certo? O problema é que qualquer ajuste fiscal, ele vem embutido custos sociais e políticos. Então, se você tem vários entes subnacionais, a priori, qual vai ser o interesse do ente? Ele pedir para o ente central ajudar ele, para ele não transferir os custos para a população imediata dele, certo? Então, se ele ajusta de cara, o jogo termina, a gente não vai ter o resgate pelo ente central. Se ele não ajusta, ele vai pedir ajuda para o ente central. O ente central pode ajudar ou não. Só que aqui na estrutura que é desenhada, não é só você resgata, ajuda e acaba. Existem mecanismos intermediários, ou seja, o ente central pode dar um empréstimo, que é o que aconteceu. Eu vou fazer um empréstimo para o ente subnacional para ele se organizar. E depois ele vai se organizar e vai me pagar esse empréstimo. Então, toda a estrutura da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi feita exatamente após um grande resgate financeiro dos estados nos anos 90, foi fundamentada na ideia de que o resgate pelo ente central nunca é bom, porque os estados, né, os entes subnacionais, eles vão adiando o ajuste fiscal, a crise vai se aprofundando, e quando eles pedem o ajuste, o ente central tem que socorrer somente os estados que não ajustaram, ou seja, quem teve o comportamento correto, fez ajuste de contas, né, e transferiu os custos sociais e políticos para a população daquele estado, vai ter que arcar com os custos de resgatar os estados que não se comportaram da forma fiscalmente responsável. Então, a lei de responsabilidade diz o quê? A partir de agora, só vai poder receber
qualquer ajuda adicional do Estado, da União, aquele Estado que tiver com as contas saneadas. E aí tem um catatal de requisito lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele não pode ter convênio pendente, né, prestação de conta pendente, tem que estar com ajuste na Previdência, tem que estar com... não pode estar inscrito em dívidas tributárias, toda essa questão, teto de gasto está na moda de novo, né? Não pode ter ultrapassar teto de gasto com o pessoal de nenhum dos 3 poderes, né, a priori. E aí, com o passar do tempo, os estados vão começando a não conseguir cumprir com aquelas regras. E eles acionam o STF, né, no que a gente denomina lá de CAL, que o CAL, que ele é um cadastro que ele simplesmente condensa todos esses requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, qualquer requisito que eu não tiver ok no CALC, a Lei de Responsabilidade Fiscal pisca, o CALC pisca e a União fala, não vou te passar transferência voluntária. Né? Não vai receber empréstimo externo, interno, nem transferência voluntária, enquanto você não corrigir o seu problema. Os estados começam a acionar o STF, aqui eu estou só mostrando como é que funciona, né? Ele começa a acionar o STF e o STF começa a deferir as liminares e falar, não, União, passa dinheiro para os estados. Qual que é o grande argumento? Isso começa em 2005, exatamente no ano que eu tomei posse, foi editada a portaria da STN sobre o assunto, qual que era o argumento principal, né, dos ministros do STF à época? Se a União não repassar esse valor agora para os estados, a população vai sofrer, vai ter um problema sério, a população vai ficar desassistida, e a Lei de Responsabilidade Fiscal já tinha previsto isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi muito bem estruturada. Então, nos casos de repasse de verba de educação e saúde, o Estado não precisava estar com todos esses quesitos ok. Então, só as demais. Então, o essencial foi garantido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, só o extra, né, que os estados deveriam se adequar. Só que a União vinha com os argumentos, falar a transferência voluntária, pense na questão estrutural, se você defere para um Estado, qual que vai ser o incentivo desse Estado, né, organizar a previdência privada, adequar o teto de gastos, se a punição é o termo técnico, né? A punição prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser cumprida, você retira um incentivo. Então, o que vai acontecendo? Eu tenho uma análise dos dados, que eu acho que mais de 90% dos casos a liminar foi sendo deferida. A gente tem eu não vou entrar nos detalhes do fundamento, porque aí são questões mais complexas, que tem vários fundamentos que foram deferidos, mas o que a gente chama de perigo da demora da prestação judicial era sempre fundamentada no risco, né, de continuidade da política pública no Estado. E a União sempre trabalhou com essa ideia sistêmica. Não, mas o risco maior para o Estado é ele não se adequar, né, não fazer o ajuste fiscal, né, o gestor que está inadimplente, muitas vezes era um caso de convênios, ele vai receber mais verbas, não está prestando as contas da forma adequada, o dinheiro não está sendo investido da forma adequada, quanto mais eu passar verbas para o gestor, na verdade, se não há uma aplicação adequada, quem está sofrendo é a população. E se você não permite que a gente faça essa punição, ao longo prazo, quem vai sofrer mais ainda é a população. Né? Mas a gente não conseguiu, né, levar para frente, então eu mostro os dados. Né, teve decisão e repercussão geral sobre o CAL, que na verdade, é um assunto agora bem já encerrado. Mas o que a gente tem como... Né, uma das consequências disso, a gente tem, em 2016, lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal proibiu esse resgate financeiro. Então, ela proíbe que a União faça refinanciamento de dívida com os estados. Só que a situação foi se tornando... Novamente, eu vou voltar para... Lembrando, eu não estou dizendo que a única culpa, né, que a culpa, não é que a culpa da crise fiscal dos estados é do STF. O que eu estou apontando é que existem muitas variáveis, e o STF é uma variável que não pode e não deve ser ignorada, como ela vinha sendo ignorada durante muito tempo. Né? A jurisprudência do STF construiu, né, ela basicamente negou a normatividade do artigo 25, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fazia essa punição de não transferência de verbas para os estados, permitindo que tais verbas continuassem a fluir, independente do comportamento dos estados. E aí a gente tem uma nova rodada, né, que eu vou mostrar exatamente aqui, o jogo do resgate depois
com a lei de responsabilidade fiscal, ela sempre tenta jogar o Estado para o ajuste, né? Então, a priori, você nunca vai chegar num lugar em que a União vai ter que... Na verdade, ela proíbe a União de resgatar. Então, o Estado, sabendo que no limite ele vai falir, né? Claro que isso é em tese, e não vai poder ser resgatado, e que nenhuma dos ajustes intermediários poderão ser feitos, ele caminha para ajustar desde o início. Só que com a jurisprudência do STF, né, que eu passei aqui, é porque eu fui empolgada falando e esqueci de acompanhar. Com a jurisprudência do STF, a gente tem essa flexibilização, então acaba que ela perde, o que eu falei aqui, qual foi a alteração da jurisprudência, né? A gente tem o artigo 25, que trata de transferência voluntária, o 40 trata de operação de crédito interna e externa. Então, agora, o acesso a esses recursos não mais depende de um comportamento fiscalmente responsável dos estados. O estado, se ele tiver algum problema fiscal enumerado nesses artigos, ele consegue acessar essas verbas por meio de decisões liminares do STF, e a gente não tem mais retaliação legal, nem imediata, e a gente não recompensa os estados que estão caminhando de forma adequada, porque todos recebem a verba da mesma forma, independente do comportamento fiscal deles, né? Aí o que acontece? Mas a cláusula de não resgate o STF não consegue derrubar, porque ele teria que declarar a inconstitucionalidade do artigo 35 da LRF. Então, o que a gente tem? Na verdade, é uma operação legislativa que gera uma leva de novas leis, que é a Lei Complementar 156 e 159, que agora foi alterada para 178, que vem a permitir todo um novo sistema, que é o regime de recuperação fiscal dos estados, e que já tá judicializado de novo. A gente já tem, eu acho que 6 ou 7, mais até, ações judiciais no STF. Então, na verdade, após o STF, o que a gente tem é uma tendência do Estado, ao contrário da LRF, ele incentiva essa jurisprudência do STF muito de deferimento de suspensões, agora de suspensão de execução de dívida, né, e de antecipação de benefícios do regime de recuperação fiscal, ele incentiva que o Estado não procure um adequado e rápido ajuste fiscal, na confiança de que o acesso ao judiciário vai lhe permitir. Novamente, agora a gente tem uma nova onda de judicialização, que é essa questão de execução de contragarantias e acesso aos benefícios do regime de recuperação fiscal, e o argumento é o mesmo. O argumento é, se eu tiver que pagar à União agora, né, a contragarantia que eu devo, eu não vou ter condições de prestar as políticas públicas para a minha população. Só que o que se tem é uma deterioração das contas públicas, né? Lembrando que também o regime de recuperação fiscal ele foi construído sobre uma estrutura gigante de incentivo, de modo que é interessante que eu ouço várias vezes falar, não, mas espera aí, não faz sentido, o Estado tem que se deteriorar fiscalmente, né, ficar numa situação fiscal muito ruim, que a gente chama de CAPAG B ou C, que a capacidade de pagamento do Estado tem que estar muito ruim para ele ter acesso a esse benefício. Qual que é o incentivo dele de se manter CAPAG A ou B, se manter fiscalmente responsável? A gente fala, não, o incentivo dele é que quando ele está fiscalmente responsável, ele tem acesso a todas essas transferências, ao empréstimo externo, e, em tese, quando ele acessa o regime de recuperação fiscal, ele tem um monte de restrição, ele não pode mais ter empréstimo, ele não pode mais acessar empréstimo interno ou externo, ele não pode mais receber várias transferências, ele não pode fazer vários tipos de gasto, então ele é vedado de aumento ao servidor, toda a estrutura fiscal dele fica congelada. O problema que a gente tem novamente é que quando o Estado acessa o STF, a liminar União, não execute, União dê os benefícios da lei, mas não exige em contraponto toda esse congelamento da estrutura que levaria. E aí eu vou ser muito, assim, fazer uma ressalva ao caso específico, que é um caso para quem tem interesse em regime de recuperação fiscal, que é a CO 3262, é o caso de Goiás, que o ministro Gilmar, o que ele fez? Ele deferiu as duas coisas. Foi muito... Ele falou, tudo bem, Estado, você quer a suspensão das suas dívidas, o Estado não tem condição de pagar, ótimo, mas você vai se submeter a todas as vedações do regime de recuperação. Né? Então, o Estado ele teve as dívidas suspensas judicialmente, mas ele foi obrigado a cumprir com as vedações previstas. Então, não pôde dar aumento, teve que apresentar relatórios, a liminar era revisada a cada 6 meses, o que incentivava o Estado a correr atrás, né, da reestruturação fiscal dele. E realmente foi bem benéfico, porque aí a gente vê que realmente o judiciário pode sim trabalhar
com incentivos positivos, né, de entender, né, entender a estruturação da lei e trabalhar com a estruturação dela. Então, nesse caso, hoje o Estado de Goiás ainda vai adentrar no regime de recuperação fiscal, ele está no processo administrativo para entrar, mas ele já tem a capacidade de pagamento dele aumentou muito, está muito melhor do que estava anteriormente. Em comparação com os demais estados, que seriam o Rio entrou no regime de recuperação fiscal, mas eu acho Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, que tiveram liminares sem esse tipo de restrição. Então, eles tiveram a suspensão da dívida, mas não tiveram nenhum incentivo em trabalhar para a reestruturação fiscal deles. Então, eles estão com um estado fiscal hoje muito pior. Então, basicamente, eu acho que eu já até ultrapassei o meu tempo. Eu vou só aqui, né, deixar aqui o contato. Agradecer demais a presença, agradecer ao professor Eric também pelos insights da palestra muito interessantes. Já até anotei aqui para ler, estudar, até tentar incorporar nas peças, né, da AGU. E também super ansiosa para a palestra do professor Leon, que também trata do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, professora Luciana. Eu que agradeço, doutora Andréia, excelente explanação. É muito bacana quando conseguimos trazer, né, os aprendizados teóricos da economia para uma discussão tão concreta, tão real e tão importante, né, como essa questão que você trouxe. E a gente vai ter oportunidade, já vieram perguntas, então a gente vai deixar isso agora para a rodada final. Então, last but not least, vamos ter a apresentação agora do professor, doutor Leon Queiroz. O professor Leon é doutor e mestre em Ciência Política, com graduação em Direito, é professor do Departamento de Ciência Política, da pós-graduação acadêmica do mestrado profissional em Políticas Públicas, todos da Universidade Federal de Pernambuco, é pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da Universidade Federal de Minas Gerais, vice-líder do PRAETOR, Grupo de Estudos sobre o Poder Judiciário, Política e Sociedade, estuda o sistema político brasileiro há mais de 15 anos, tendo como método de abordagem a análise institucional, com uso de econometria, teoria dos conjuntos, lógica física aplicada ao QCA, focando a interação do judiciário com demais instituições políticas, tanto do ponto de vista doméstico, como também em perspectiva comparada. Doutor Leon, estamos todos muito ansiosos para a sua apresentação. A palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Grande alegria de estar aqui, um convite que eu aceitei de imediato da professora Luciana Yang. Gostaria também de agradecer as gentis palavras da doutora Andréia, né? Muito obrigado. Também uma grande alegria estar aqui dividindo essa mesa com ela e também com o doutor Eric Navarro, uma grande honra para mim e também uma grande honra de estar aqui também no INPA, né? Instituto de Matemática Pura e Aplicada, grande honra de participar aqui desse evento também pela Câmara dos Deputados. Vou compartilhar aqui a minha tela. Me avisem se já estiver. Pronto. O Supremo Tribunal Federal como a rainha do jogo de xadrez, né? Esse título aí trata do artigo, né, que eu e o professor Hernando Carvalho escrevemos e que foi publicado em setembro do ano passado na Revista de Sociologia Política, que trata da fragmentação partidária e do empoderamento judicial no Brasil. Esse artigo é um desdobramento, um desenvolvimento da minha tese de doutorado, né, que foi na UFPE, no período de sanduíche na Federal de Minas Gerais. E grande alegria aqui de estar falando um pouco sobre isso, tá? Esse estudo, ele tem um contexto histórico, teórico histórico, bem interessante, e a questão do que muitas das vezes frequenta a mídia, né, a questão desse pragmatismo e desse protagonismo, né, da Suprema Corte em assuntos políticos, na arena política. Isso não é desse século nem do século passado. Na verdade, em 1605, na Inglaterra, já houve decisão de juiz anulando uma decisão do rei. Quase 200 anos depois, veio o famoso caso Marbury versus Madison, em 1803. Em 1905, tivemos também o caso Lochner versus o Estado de Nova York. Então, esses três
Esses 3 pontos na história nos mostram que a revisão judicial não é algo da nossa época, é bem anterior. Agora, claro que a gente teve aí uma evolução, uma sofisticação bem maior, né? Então, a gente começa aí com os pesos e os contrapesos e a lógica contramajoritária, que foi lá em 1788, com a publicação dos artigos federalistas, né? Madison, grande responsável aí pelo desenho institucional, né? Que a gente chama até de democracia madisoniana, com a Suprema Corte estando dentro dos 3 poderes políticos e tendo também um poder político forte sobre os demais, né? Depois de 1788, a gente tem, em 1995, a grande obra que é a Expansão Global do Poder Judicial, de Tate e Wallander, que faz justamente uma análise do impacto da Segunda Guerra nos desenhos institucionais de diversos países no mundo, né? Mostrando que o judiciário passou a ter função essencial como guardião da Constituição, né? Então, a gente sai aí do modelo majoritário e nasce aí um modelo consensual, né? Lippert também já analisou muito isso no seu modelo de democracia, né? Estabelecendo aí as diferenças entre o modelo majoritário e consensual. E depois a gente tem aí alguns estudos, principalmente de John Ferrejon e Ron Herschel, né, que é professor lá na Universidade de Toronto, mostrando que a fragmentação política ela aumenta as chances de empoderamento do poder judicial, né? E aí John Ginsburg é que vem com o Issuance Model, né, que seria as elites políticas, elas empoderam o judiciário numa perspectiva garantista, né, já que eles tem essa crença do árbitro neutro, né? E que esse árbitro neutro ele teria a capacidade de impedir que ganhadores perseguissem, né, os perdedores e protegendo aí as elites que deixam o poder. Também tem uma lógica, que é a lógica para evitar os gridlocks, né, que seriam os impasses, garantindo aí fluidez ao sistema político e afastando a paralisia decisória. Então, esse aí é o contexto teórico, né, em que nasce essa questão de como que a fragmentação política ela realmente empodera o judiciário. Então, o desenho de pesquisa, qual que é a pergunta principal, né? Como que o STF se tornou institucionalmente tão poderoso, e é bom falar institucionalmente, porque quando eu falo de empoderamento judicial, automaticamente as pessoas conectam com a ação, com a agência. Não se trata de ação em agência, porque a agência ela só existe quando as regras do jogo delimitam e especificam o que é essa agência. A gente está analisando justamente as regras do jogo e não a agência em si, né? E também porque, para falar em poder, eu lembro de uma troca de mensagens por e-mail que eu tive com o próprio Lippert, né? Que eu perguntei a ele como que ele fez aquele indicador lá de quatro valores, aquela escala, né, de 0 a 4, da força da revisão judicial. E ele me falou que pegou isso de um livro de Wamberg, que é um alemão, que fez essa análise para a Suprema Corte da Alemanha, e lá ele colocou que 5% seria um alto grau de revisão judicial, 5% da legislação ser inutilizado, anulado pela Suprema Corte. Eu fiz os cálculos aqui para o Brasil e eu considerei, não a lei toda, porque o controle de constitucionalidade nem sempre é o diploma todo, às vezes é uma linha, um artigo, um caput, e eu fiz isso considerando que isso seria, ou seja, das leis que já publicamos, quantas o Supremo chegou a mexer em algum dispositivo. Isso não chegava nem a 1%. Então, se a gente for falar de agência, é um outro desenho de pesquisa. Esse aqui é um desenho de pesquisa institucional. E a hipótese é que quanto maior a fragmentação partidária, e eu utilizei a fragmentação partidária como uma forma de modelar a fragmentação política, né? Quanto maior a fragmentação partidária, mais poder institucional o STF recebe. O objetivo era explicar o percurso institucional que tornou o STF tão poderoso, né, no plano doméstico, e como isso ocorreu. Método: a análise institucional com método quantitativo, né, para produzir uma inferência causal válida e replicável. Técnicas: análise multivariada com modelagem linear, modelos lineares generalizados, né, modelagem multinomial.
Análise fatorial, utilizando aí os componentes principais, e a gente fez aí os testes de esfericidade de Bartlett e de Kaiser-Meyer-Oakland para poder entender como que a gente pode utilizar fatores, né, para explicar aí a pesquisa. Mas, quando chegar nas variáveis, eu vou explicar isso com mais detalhes. E aí o conceito de mensuração. Então, o empoderamento judicial é o poder institucional, não é a agência, a capacidade de agir no jogo, ou seja, é a força institucional abstrata, não é? Medida pela capacidade do STF tornar responsivo, que é um termo que a gente traz do inglês hold accountable, né? Dos agentes políticos, institucionais e demais poderes da República, tanto legislativo quanto executivo. E a fragmentação política ela é medida pela fragmentação das forças políticas na Câmara dos Deputados. A gente não utilizou o Senado, a Câmara é maior, é mais diversa, então o NEP, que é a medida que eu uso, foi da Câmara, né? E bem como a competição política, que também tem uma variável para a competição política, e aí essa fragmentação é medida pelo número efetivo de partidos, pelo indicador de competição política, de poliarquia, e também o de fracionalização de Douglas Rye, e eu vou aqui apresentar os dados para ficar mais claro sobre isso, né? Então, como é um desenho de pesquisa quant, né? Então, a gente tem aí as variáveis dependentes, que é aquilo que a gente quer explicar, e as variáveis independentes, que é o que explica o que a gente quer explicar. Então, como variáveis dependentes, tem o ISTF, que é um indicador sintético, que é uma elaboração minha na tese de doutorado, que é com base no clássico Sugar e Carey, de 1992, que eles medem o poder legislativo do presidente da República lá no contexto maior, né, de política comparada, e esse indicador ele mede o poder institucional de agência, né? Depois eu tenho o indicador de Lindsay e Statham, que é o LJI, que é o indicador de independência judicial latente, né? Que é uma média que eles unificam aí 200 países e contabilizam para cada um. Depois a gente tem... Eu coloquei o ex-post porque é uma medida que já veio assim, eu não quis alterar o nome, que veio do projeto Polity 4, né, que mede a extensão com a qual as decisões judiciais elas constrangem o poder discricionário do executivo, e depois esse índice de constrangimento do judiciário sobre o executivo, que foi um indicador que eu utilizei justamente com a análise fatorial, que ele mede aí, ele pega as diversas variáveis dependentes. É mais uma questão de decisão metodológica, porque muitas vezes, quando a gente tem muitas variáveis dependentes, a gente fica sem saber qual que explica melhor, qual o modelo que a gente faz, enfim, às vezes trabalhar, isso é até uma sugestão do professor de Salamanca, Manuel Alcântara, né? Quando ele fala, olha, se você tem muitas variáveis que medem mais ou menos a mesma coisa, às vezes é melhor trabalhar com um indicador, um fator único, né? E que você tenha aí mais facilidade de lidar com esses dados, e aí é justamente o que eu vou fazer aqui para vocês, né? Como variáveis independentes, a gente tem várias delas, né? O número efetivo de partidos, o número que mede o exato número de partidos, né? Joseph Colomer, que é um grande comparativista, diz que quando a gente tem acima de 7 partidos políticos já é um grande problema. O Brasil tem 14 partidos efetivos na Câmara, não é isso? Gabriel Negreto, em 2013, criou aí o número mínimo de partidos, né, para efetivar uma mudança constitucional. Então, quanto mais fragmentado é o parlamento, maior é o número mínimo de partidos para você conseguir montar uma mudança. No Brasil, essa medida estava em 8 ou 9, são necessários 9 partidos para conseguir atingir 60%, que é o nosso percentual para implementar uma PEC, né, para aprovar uma PEC. Depois tem o índice de fracionalização de Douglas Rye, de 1971, e a gente entra no indicador de poliarquia, regime com a variável binária, que eu fiz para utilizar como termo interativo, né? E aí também, novamente, a mesma sugestão de Manuel Alcântara de usar aqui o índice de fragmentação partidária. Eu criei esse indicador sintético a partir da análise fatorial com a técnica dos componentes principais. Então, a gente tem aqui a análise fatorial. Eu vou explicar basicamente. A análise fatorial a gente utiliza para... a gente tenta capturar a carga de variância das demais variáveis. Então, nesse caso aqui, esse indicador, tanto da variável dependente, que é esse à esquerda, né, indicador judicial a partir do VDEM, um fator só já carrega 90% da carga de variância das demais variáveis, então eu consigo trabalhar com um único fator
que me dá 90% da carga de variância das demais, e do ponto de vista aí do indicador da variável independente, que é o indicador de fragmentação, um fator só já me dá 79% aí de variância, de carga de variância das demais variáveis, né? Então, é melhor trabalhar aí com um fator do que com dois, não teria assim... a própria literatura já fala que acima de 70% de carga de variância já é um fator excelente, então estou utilizando aí 2 fatores, além das outras variáveis, eu vou explicar aqui nos modelos econométricos, né? O interessante de trabalhar com análise fatorial é que a medida original da variável ela é mudada, então a gente, em vez de falar de número efetivo de partidos, número mínimo de partidos, fica apenas em desvio padrão, então a média sempre é 0, o desvio padrão é sempre 1, e a unidade da variável fica em desvio padrão. Então, quando a gente fala de inferência, né, o aumento de uma unidade do desvio padrão causa tantos de aumento lá do judiciário, né? E aí a gente tem a análise exploratória dos dados, né, com as medidas mínimas e máximas de cada variável, com sua média, e também desvio padrão, né? E aí a gente tem as matrizes de correlação para ver o quão fortemente essas variáveis estão correlacionadas, né? A tabela, geralmente, quando se trabalha com muita variável, fica muito gigante, né, a matriz de correlação, mas está aí à esquerda, no tanto, à esquerda, a gente tem as variáveis dependentes, né, até a ex-cons categorizada, e depois, a partir do NEP, a gente tem as variáveis independentes. Então, tem uma grande correlação aí, né? O ISTF ele tem uma grande correlação com o indicador de fragmentação, tem uma grande correlação com as demais variáveis, né? Também tem aqui, depois eu reduzi um pouco, né, e coloquei aqui o indicador judicial, ele tem uma grande correlação com o NEP, com o NNP, né, com poliarquia e com o próprio indicador de fragmentação política, né? E a análise multivariada, eu coloquei aqui, foram basicamente, o que é que eu fiz aqui? Em cima nós temos as variáveis dependentes, então para cada uma delas aqui eu fiz 3 modelos diferentes, tá certo? A técnica que a gente utilizou para aquele indicador do ISTF é o binomial negativo, né? E aqui a gente tem o modelo 1, 2 e o 3 do binomial negativo, que usa o ISTF como variável dependente. O que é que eu estou querendo dizer com isso aí? O aumento de uma unidade no número mínimo de partidos, de poliarquia, de competição política, ele gera um aumento aí da chance de empoderamento do STF, né? E aí, aqui nesse modelo 1, a gente tem um modelo, vamos dizer assim, completo com todas as variáveis. Depois que a gente vê multicolunariedade, a gente vai separando e tendo as variáveis que não são tão influenciadas. E depois, por último, aqui a gente tem o indicador de fragmentação, que ele carrega 79% da carga de variância dessas demais. Em todos esses aqui, a gente vê um aumento do empoderamento. Então, se aumenta a competição política, aqui eu tenho 3,93% de chance de aumentar o empoderamento do judiciário, do STF. Se eu chego aqui no número mínimo de partidos, o aumento de um partido gera aí uma chance de 11,43%. Então, por MQO, que é o modelo dos mínimos quadrados ordinários, a mesma questão. Todos esses dados aqui, todas essas análises, todos esses resultados mostram que quando a fragmentação partidária aumenta também o empoderamento institucional da Suprema Corte. Não importa de que forma eu meça e que tipo de variável eu use, porque, na verdade, eu tinha na tese um modelo bivariado e, quando chegou nos periódicos científicos, houve aí, aliás, os pareceristas do estudo do periódico, né, houve aí a sugestão de utilizar mais de uma variável. Então, eu fiz a opção aí de uma abordagem multivariada, né? Então, aqui, a gente tem um modelo multinomial, que mede mais por categoria. Então, a gente tem o empoderamento judicial, ele é quando como que fala? Quando a gente compara por categoria. Então, quanto mais forte é a fragmentação partidária, maior a chance de empoderamento, né? A categoria base aí é quando é fraca, né? E vou aqui correr por conta do tempo. Então, o termo interativo também mostra que, nas democracias, o empoderamento ele é muito mais forte do que no período ditatorial, e isso é bem intuitivo, porque não se fala em empoderamento judicial diante de um regime autocrático, né? É mais justamente dentro
de uma lógica democrática que existe a participação maior do judiciário com mais efetividade, não é isso? E aí o efeito marginal, né, que é apenas uma representação gráfica do termo imperativo, mostrando que realmente no período democrático a gente tem aí o maior chance, né, de fortalecimento da Suprema Corte do que no período ditatorial. Okay? E é isso, muito obrigado pelo convite, grande honra de estar aqui, e aí está o meu e-mail para quem precisar de alguma informação, para quem quiser o artigo, para quem quiser a tese, tá? Eu tenho a maior disponibilidade de responder. Muito obrigado. Leon, muito obrigada, foi excelente. Aliás, é impressionante a quantidade de aprendizado que a gente tem em uma hora, né? O quanto que a gente aprendeu ouvindo os nossos 3 expositores. Bom, agradeço a todos pela pontualidade, isso vai nos possibilitar uma rodada, né, pelo menos, de perguntas. Vieram vários elogios aqui à mesa, a todos os apresentadores. Eu vou, então, trazer uma pergunta para cada um dos apresentadores, tá? Vou começar a passar primeiro as perguntas e aí depois vocês fazem a rodada de apresentações. Para o doutor Eric, então, primeiro, parabenizando aí a apresentação, e a pergunta é: será que o discurso político radical não seria uma forma de despertar uma reação via o sistema 1 em detrimento do sistema 2? Pergunta para o doutor Eric. Para a doutora Andréia, parabenizando também, não seria justo, quando o governo federal resgata, entre aspas, os estados, vincular o encaminhamento dos recursos? Em 2020, os estados não priorizaram a saúde, ainda que nada de ilegal tenha sido efetuado. Essa é a questão. Para o doutor Leon, o que pode limitar institucionalmente esse movimento de fortalecimento do STF perante uma grande fragmentação político-partidária que nós encontramos hoje, atualmente, né, no Brasil? Será que seria desejável, entre aspas, nessas circunstâncias de enfraquecimento político-partidário, tentar uma limitação no fortalecimento do STF? Eu volto, então, novamente agora para os expositores, começando com o Dr. Eric. Obrigado, Luciana, e parabéns, Andréia e Leon, pelas exposições incríveis, né? É tão bom a gente participar de um painel em que as pessoas conseguem trazer, e principalmente vocês dois, tanto conteúdo em 15 minutos, né? Que quem dera todos os eventos fossem assim. Os jurídicos não são, de maneira geral, garanto para todos vocês que estão nos vendo aqui. Mas eu gostei muito da pergunta, porque ela me dá a possibilidade de esclarecer algo importante, né? Então a pergunta é o seguinte: se o discurso político radical não poderia ser um meio de utilizar o sistema 1 para despertar uma reação em detrimento do sistema 2? A pergunta é ótima e eu responderia da seguinte forma: na verdade, o discurso político radical ele é causado pela prevalência do sistema 1 em detrimento do sistema 2. E se a gente está falando de política, dificilmente isso será bom. Qual que é o problema? O problema é que a comunicação hoje se dá basicamente pela tecnologia. E muita da discussão política, eu estou falando de discussão política do man on the streets, né? Que é quem vai, lá no final das contas, votar em alguém. Ela é dada pelo WhatsApp e pelas redes sociais. E essas tecnologias, André sabe muito bem, teve lá em Stanford, essas tecnologias, elas são desenhadas, né, por psicólogos, por neurocientistas e, obviamente, por engenheiros da computação, para ativar o seu sistema 1, para torná-lo um usuário, né? O que mais que, além de tráfico de drogas, chama o cliente de usuário, né? A tecnologia. Para viciar você e torná-lo um usuário dessas plataformas. Então, ela mexe automaticamente com o seu sistema 1. E aí, os algoritmos, a gente tem até séries, documentários interessantes que tratam disso, o dilema das redes sociais, por exemplo. Os algoritmos, eles acabam privilegiando o discurso radical. E, obviamente, todo mundo sabe disso. E aí se tomam posições políticas cada vez mais radicais, e isso vai
realizando, né, aquilo que o Richard Posner, baseado lá num conceito de democracia mais pragmático do Schumpeter, já dizia, que é o seguinte: olha, quanto mais se discute, ou quanto mais se discutem opiniões diferentes, mais as pessoas vão ficando em extremos cada vez mais opostos, né? Então, respondendo à pergunta, eu acho que é o contrário. Na verdade, o discurso político radical é causado por uma sobreutilização do sistema 1, que, por sua vez, é uma decorrência do desenho comunicacional apresentado hoje pela tecnologia. Muito obrigada, Eric. Andréia, gostaria de responder essa questão? Bom dia. Não, me deu até medo depois da resposta. Mas a minha também, a minha é até mais fácil, super mais fácil. Primeiro, agradeço a pergunta. O primeiro esclarecimento, assim, quando a gente usa o resgate como um conceito técnico, seria um refinanciamento mesmo, né? Então, a gente teria tido um resgate oficial dos estados na década de 90, e agora a gente estaria vindo para uma segunda rodada, que é com um regime de recuperação fiscal dos estados, que no caso só o Rio de Janeiro até agora que aderiu oficialmente, né? Então, e ele pergunta da questão da vinculação dos recursos. Na verdade, a estrutura nem é federalista nesse caso, mas envolve federalismo. A priori, o problema não é a vinculação de recursos. O Brasil ele tem uma vinculação de recursos de destinação até muito alta, né? O que a gente observa, na verdade, como eu disse, é que o problema não é a estrutura legal de vinculação, é que a não observância dessa vinculação não gera a consequência negativa que deveria gerar legalmente. Então, o problema que nem a pergunta disse, em 2020, os estados não priorizaram saúde. Eu não tenho os dados, então, mas... e não foi considerado ilegal. Então, assim, primeiro, a gente tem uma obrigatoriedade de aplicação em educação e saúde bem alta, né, constitucional. Então, o resto da alocação ela é feita pelo gestor público. O gestor, não só o federal e o estadual, também o federal, estadual e municipal, nas 3 esferas, tem uma esfera discricionária bem baixa para manipular a questão, manipular no bom sentido, né? Para analisar a alocação de recursos depois que é utilizado toda a verba discricionária, né? Um dos problemas essenciais do orçamento da União, por exemplo, é a ausência de disponibilidade de verba discricionária, que é fora não só de despesa corrente, pagamento de pessoal, mas de vinculação obrigatória de aplicação. Então, a priori, o problema não seria esse. O problema maior, né, seria garantir que o Estado cumpra com todos os requisitos e obrigações que ele se propôs. Então, é feito todo um plano de recuperação, o Estado ele não pode dar aumento para servidor, ele não pode fazer aumento de gasto, ele não pode fazer aumento de folha, ele tem um plano de reestruturação que ele tem que apresentar, e o problema é que quando esse Estado não apresenta, existe normalmente uma punição, ou no caso do Rio, era de saída do regime. E tentado fazer, né, é imposta essa punição, a punição não consegue ser concretizada por um apoio judicial, que foi o caso do Rio de Janeiro novamente, né? Houve uma não indicação de prorrogação do regime, que foi levado ao STF, e o Estado do Rio, por exemplo, se manteve no regime por decisão judicial. Então, a priori, né, novamente, eu não sou economista, né, tenho conhecimento em finanças públicas decorrente do meu trabalho, mas não sou especialista em finanças públicas. O problema aí não seria a questão da vinculação, o problema está mais na impossibilidade de concretização das penalidades legais, não só no caso de descumprimento de questões de aplicação de recursos, mas outras penalidades que deveriam induzir a responsabilidade fiscal. Muito obrigada. Obrigada. Doutor Leão, por favor. São 2 perguntas, né? Então, vou fazer aqui em dois blocos. O que é que pode limitar esse movimento de empoderamento? Nada, porque
é o que eu chamo de ponto de não retorno, né? O próprio arranjo institucional, ele permite que a Suprema Corte ela se pronuncie sobre qualquer alteração, né? E aí, a Suprema Corte o judiciário ele é inerte. Digo, sim, claro, mas óbvio que alguém ganha com essas intervenções, né? Essas intervenções elas beneficiam parte da população, parte do jogo, algum ator político é beneficiado. Então, é bem intuitivo entender que vão demandar, justamente, se houver uma PEC, retirando poderes e tal. Na verdade, não precisa nem você ter um benefício direto, né? Só o fato de você alterar a Constituição drasticamente nessa parte da organização dos poderes, os próprios juristas já podem dizer, olha, infelizmente, tudo bem que você não gosta das decisões que a Suprema Corte profere, mas também não dá para a gente alterar a Constituição dessa maneira, através de uma PEC, enfim. Então, do ponto de vista do que pode ser feito, nada. Agora, isso é uma discussão de John Elster, lá com Ulisses Liberto, né, que fala justamente da autocontenção e da autorrestrição. Então, na verdade, o próprio tribunal pode, né, se autoconter, se autorrestringir. E veja, como é uma corte que é política, e é assim em qualquer país do mundo que adota esse sistema, o interessante é o seguinte: nada obsta que o presidente da República ele nomeie como ministro um jurista que tenha esse perfil de autorrestrição, de autocontenção, e ao longo do tempo, né, com a aposentadoria dos ministros e com a posse de outros, a gente possa aí observar uma corte com uma composição mais autorrestrita ou mais autocontida, né? Até porque, como o próprio artigo fala, né, o STF ele é a rainha do jogo de xadrez, porque ele se movimenta aí em todas as posições, exceto o movimento que o cavalo faz, né? Mas em todas as outras posições ele pode se mexer. É desejável, veja, é o que eu sempre digo, na política a gente tem aí decisões, as decisões mais complexas na política, elas são tomadas por consenso, né? A gente é um consenso que é construído para você tomar uma decisão muito severa. Na justiça, não, é por maioria. E aí, muitas vezes, e tem aquela coisa, essas decisões, elas mexem bastante com vários interesses, isso é natural do Poder Judiciário, e isso, muitas vezes, faz com que a parte perdedora fique muito raivosa, né? E aí, diga, é interferência, legislação, etc. Então, essa questão da Suprema Corte, ela formar maiorias bem tênues, por exemplo, 6-5, gera até movimentos, como um senador disse, eu não estou contra a decisão do STF, eu estou a favor dos 5 que foram contra. Então, não faz sentido. Então, a gente precisa também de um equilíbrio do tipo, construir mais consensos. Eu acho que a atual presidência do STF, eu acho que o ministro Fux disse isso lá no LOL, Luciano, em 2017, né? Essa questão de construir mais consensos dentro da corte. Se a gente está fazendo decisões políticas, vamos tentar, pelo menos, também fazer que sejam consensuais, o maior número possível de magistrados, para que haja uma unicidade, né? Porque essa questão também desse modelo majoritário, o que é que acontece? Que não podia também ser diferente, não podia ser minoritário nunca, mas também buscar que seja uma decisão da corte, e não de 6-5, não de 7-4, né? Mas uma decisão da corte, uma decisão colegiada. É um órgão colegiado, é um órgão político que toma decisões políticas pelo método, vamos dizer assim, judicial, né? Diferente do método majoritário dos demais poderes, né? É um método contra-majoritário, mas que aí é um ponto de equilíbrio no sistema e que pode, na verdade, fazer isso. Então, é desejável, depende muito da situação, né? No geral, o que se deseja é que haja uma consciência maior do tipo, onde que eu posso interferir, onde que eu não posso, quais as batalhas que eu vou realmente gastar o capital político que eu tenho, como, por exemplo, a Suprema Corte se pronunciar sobre a Copa América, que, de fato, eles tiveram aquela decisão de não interferir, que foi a mais acertada no meu entendimento, porque não faz o menor sentido, já a interferência demais. Então, é desejável, sim, o mais ideal seria escolher melhor as batalhas que
que vão realmente para a trincheira. Muito obrigada, Leon. Eu acho que vai dar tempo para a gente fazer mais uma rodada, né, mais objetiva, curta para cada um dos expositores. Aí eu queria fazer a ordem inversa agora, até para fazer um link do que o Leon acabou de explicar, né, de responder. Te pergunto, Leon, quanto à proposta de mandato por tempo fixo para os ministros do STF, tá? E aí eu queria aproveitar e já fazer a pergunta também para a doutora Andréia, né, outra pergunta que veio, que se haveria, né, se visualiza algum aprimoramento no arcabouço legal vigente para mitigar o problema exposto, e aí já incluindo, então, o papel, inclusive, do judiciário, né? Para o Eric, por fim, né, aí um questionamento meu, eu sei que você tem feito já esses aprendizados, esses estudos de neurociência, economia comportamental já há algum tempo, e eu queria saber se você poderia nos dar algum exemplo de como que isso já influenciou a sua tomada de decisão como juiz, né? Não precisa trazer caso específico, se puder, tudo bem, mas se não puder, como é que isso tem já influenciado a sua tomada de decisão? Vamos começar na ordem reversa pelo Leon agora? Olha, mandato fixo, a gente sempre se pergunta assim, qual que seria o tempo, né? Teve um trabalho que eu fiz com o professor da Católica, José Mário Vanderlei, e com a professora da FMG, Marjorie Marona, que era justamente analisando esse perfil aí do STF com o STJ e comparando ali os tempos de mandato, os tempos que ficaram na corte. Então, a gente tinha uma média, por exemplo, de próxima de 10 anos de quem tomava posse até a aposentadoria. Isso foi antes de alterar a compulsória de 70 para 75 anos. Então, a gente já tinha uma média lá de 10 anos. Então, muitas das vezes, quando a gente coloca assim, mandato, vamos lá, mandato fixo de 15 anos, mas ninguém nunca passou. A média não é 15, a média é 12. A exceção é fulano, beltrano e cicrano de 50, né? De 50 ministros, 3 ou 4, menos de 10% ficaram mais tempo. Então, às vezes, qual que é o problema de passar muito tempo na corte? Tem outro detalhe também, que a gente tem esse mandato, a gente chama de vitalício, mas não é, né? Vitalício é até a morte. Aqui no Brasil, a gente tem limite de saída. Então, outra coisa também é da estabilidade da corte. Uma corte que muda muito sempre. Veja, se a gente já sofre um pouco com uma mesma composição, mudando o seu entendimento, imagine por mandato, né? Então, assim, poderia introduzir... E aí, enfim, outros fatores, morte, uma aposentadoria voluntária, isso pode mexer um pouco aí com a composição. Então, não sei até que ponto o mandato fixo ele é benéfico, porque geralmente o que se critica é, nossa, eu não gosto daquele ministro, ele tem 50 anos, ele vai ficar 25 anos no STF. Vamos botar o mandato fixo. Não faz muito sentido, né? Porque o ideal é justamente você ter uma maior estabilidade. Então, eu fico sempre com o pé atrás. Mas na França é assim. Mas, gente, a França é outro desenho institucional completamente diferente. É uma combinação de regras bem distinta da nossa, né? Então, eu fico sempre me perguntando, não vejo muito, vamos dizer assim, não vejo muito benefício no mandato fixo. Obrigada, Leon. Andréia, por gentileza. Oi, de novo. Sobre a pergunta especificamente, para ser mais rápido. Primeiro, porque eu achei aqui no chat, né? Um arcabouço legal poderia mitigar as lesões discricionárias. Não, né? Um arcabouço legal não pode mitigar, porque seria uma forma de ter uma estruturação legal de restrição da atuação judicial. Acho que isso não é desejável. No caso específico da questão de refinanciamento de dívida, que seria do resgate, o que o FMI fez, uma proposta que eles vieram fazer uma análise aqui no Brasil, se não me engano, foi em 2019, eles sugeriram analisar a possibilidade de que o refinanciamento fosse intrajudicial, ou seja, ao invés de todo esse processo de análise do regime de recuperação fiscal ser feito dentro do Poder Executivo, né, seria feito como uma espécie de recuperação de falência, né, de empresa, então seria feito dentro do judiciário. Qual seria, em tese, a vantagem disso? A vantagem disso é que, no caso, o problema é que teria que correr no STF, porque seria um caso de Estados versus, né, União, e provavelmente um juiz auxiliar iria acompanhar, e a vantagem é que o juiz ele ficaria responsável pela própria estruturação do Estado. Então, ele não mais estaria decidindo naquele sentido daquela causa imediata, né? Tipo, se eu não suspender a execução dessa garantia agora,
a população vai sofrer, mas como ele tem que analisar todo o andamento, né, não só a suspensão daquela garantia, mas tem que observar como o Estado, né, está se recuperando, se ele está cumprindo os requisitos, se ele está fazendo o plano da forma legal, ele teria uma tendência de autocontenção das suas próprias decisões como forma de garantir, né, que aquele regime fosse, de fato, digamos assim, eficiente e benéfico ao final. Então, assim, eu estou citando, né, não fiz um estudo aprofundado, eu estou citando uma possibilidade de alteração de arcabouço legal que foi levantada pelo FMI quando ele veio analisar essa questão específica do problema das crises fiscais no país. Mas aí seria uma alteração muito, muito forte. E, novamente, o ministro Gilmar trabalhou um pouco mais ou menos dessa forma, né? Como ele fez decisões muito pequenas, de 6 meses, de duração pequena, impondo não apenas, né, ao Estado, não apenas os benefícios, mas também as vedações legais, ele acabou trabalhando um pouquinho nessa direção de trazer um pouco mais para dentro do judiciário essa condução de refinanciamento. Muito obrigada. Eric, você quer fechar a rodada aqui de discussões? Claro, Luciana, fecho sim. Obrigado pela pergunta. Então, na minha tomada de decisão, tem funcionado da seguinte forma, né? Na verdade, e fazendo um link com o trabalho tanto da Andrea quanto do Leon, estudando primeiro a análise econômica do direito mesmo, né, clássica, eu fui me tornando cada vez menos intervencionista como juiz. Por quê? Porque, assim, não dá para você fazer a cada instante uma análise consequencialista de cada decisão. O juiz não tem tempo e não tem condições de fazer isso, né? Então, você tem que partir de um pressuposto, que acho que é um pressuposto válido, de que a lei foi feita por quem mais tinha capacidade de fazer a lei, né? Então, a não ser que ela viole frontalmente a Constituição, como acontece às vezes, o juiz tem que buscar se ater à letra da lei o máximo possível. Só que ainda assim, vou dar um exemplo. Quando você está lá para dar uma liminar, tem uma análise discricionária de fumus boniuris e periculum in mora. E aí, entender um pouco de psicologia e de neurociência ajuda, porque traz a metacognição, né? Ou seja, uma cognição de como funciona a sua própria cognição. E a cognição do ser humano, ela é eivada de bias e de noise, né? E para diminuir isso um pouco, você precisa, em primeiro lugar, saber que isso existe. Então, esse acho que é o principal benefício. E aí, eu tento desvincular ao máximo os aspectos emotivos, emocionais, que não são tão assim protuberantes na Justiça Federal, mas acontecem em, por exemplo, decisões para concessão de tratamento médico, em decisões de ações de reintegração de posse, muitas vezes promovidas pela Caixa Econômica Federal, contra pessoas que, enfim, não pagaram as prestações lá do financiamento, e assim por diante, né? Então, é muito comum, às vezes, os meus colaboradores me apresentam uma minuta em que eles sabem que os requisitos não estão, assim, preenchidos, né, para concessão do tratamento médico. Mas a situação individual vem em cores tão fortes, né? E espelha tanto sofrimento que eles tentam dar um jeitinho. E quando eu olho para aquilo, eu também quero dar um jeitinho. Então, como eu já sei como funcionam esses processos mentais, eu simplesmente não decido naquele momento. E depois tento decidir da maneira mais racional possível, né? Porque não é racional. Esses dias mesmo, eu me lembro de essa decisão saiu, e eu já fecho aqui, essa decisão saiu até na imprensa, não foi minha. Foi um juiz que concedeu um tratamento médico para uma criança que estava perdendo a visão. Só que esse tratamento custava, assim, 10 milhões de reais por mês, uma coisa assim absurda, né? E não estavam ali preenchidos, né? Porque graças à capacidade institucional do CNJ e do STJ, hoje eles fixaram alguns parâmetros, né, para o juiz decidir esse tipo de questão, porque senão realmente fica muito difícil para a gente. E esses parâmetros não estavam assim
totalmente preenchidos, mas como eu disse, sempre tem um pouco de discricionariedade, né? E eles, me parece que nesse caso o juiz encaixou um pouco por emoção ali dentro, mas ele não está vendo o tamanho do prejuízo que ele está causando para tantas outras pessoas que vão ficar sem tratamentos médicos básicos e que poderiam salvar muitas e muitas vidas, né? Então é um pouco esse dilema, Luciana, que a gente tem que lidar, e eu acho que a metacognição, ou seja, a capacidade de entender como funciona o nosso processo decisório, ajuda bastante. Muito obrigada, Eric. Bom, senhores, muito proveitosa, muitos elogios. Ainda havia outras perguntas, mas infelizmente a gente não vai conseguir, né? Mesa boa é assim, né? A gente não consegue fazer todas as perguntas, não consegue discutir de tantos inputs, feedbacks que tem, né? A gente vai aproveitar esses últimos minutinhos dessa mesa para agora, né, eu, Luciana e também o Eric, agora na pessoas de editores, da nova revista, né, de análise econômica do direito. Nós gostaríamos de, então, inaugurar, nós temos aí a honra, né, de estarmos acompanhados também pelo ministro Luiz Fux, que também, né, tem nos ajudado bastante a divulgar a análise econômica do direito. Então, essa revista, ela acabou de ser lançada, a primeira edição, ela conta mais com artigos de convidados, a maior parte deles do nosso conselho editorial. A gente tem muita honra, né, Eric, pela quantidade de pessoas ilustres, de acadêmicos ilustres dentro do nosso conselho editorial, o Gustavo Franco, o professor Paulo Furquim, lá do INSPER, a professora Márcia Carla Pereira, lá do Paraná, a professora Mariana Pargendler e o professor Luciano Tim, ambos da FGV de São Paulo, também membros da Associação Brasileira de Direito e Economia. Nós temos o ministro Ricardo Cueva, a professora Tereza Arruda Alvim, o professor José Vicente, lá da UERJ, e o professor Flávio Yachel, sem contar com também, né, acadêmicos estrangeiros, internacionais, né, o Todd Anderson, lá de Chicago, o Warren Barguil, lá de Harvard, e o Giovanni Ramelo, que é o editor-chefe da European Journal of Law and Economics. Então, aqui no YouTube já foi colocado, né, o link para a revista, que é editada pela Revista dos Tribunais, pela Thomson Reuters. Na página, né, nós convidamos todos interessados, autores, a submeterem seus artigos, e na página, então, que está colocada aqui no link, vocês podem encontrar mais informações, né, sobre os processos de submissão. É um periódico com revisão por pares. Nós queremos, em pouco tempo, aí alcançar, quem sabe, né, um ranking bastante bom pela Qualis, estamos trabalhando por isso. Eric, como meu co-editora, gostaria de falar alguma coisa? Legal, Luciana. Sim, eu quero até, em um segundo, colocar aqui na tela para vocês verem, esse é o site da revista. Vocês podem acessar, entrar em contato aqui com a Thomson Reuters, e também, obviamente, apresentar, né, os seus papers para publicação. Eu queria, só acrescentando ao que a Luciana já disse, é uma revista bastante interdisciplinar, de modo que juristas, economistas, matemáticos são todos extremamente bem-vindos. A riqueza vai vir exatamente desse tipo de contribuição, e de verdade a gente quer que essa revista se espalhe e que tenha alto grau de qualificação, por isso a revisão por pares, mas eu e Luciana, a gente tem sempre essa busca pela eficiência, né? Então, um diferencial é que a gente faz o processo de maneira célere, a revista semestral, então a gente sempre consegue trazer os artigos já aprovados dentro do semestre, para publicação no semestre seguinte, e é muito bacana ter o ministro Fux, né, que casualmente agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal, é uma oportunidade, um canal importante para gerar impacto institucional, que no fim das contas, quem pesquisa, estuda e traz um trabalho interessante, está querendo mudar alguma coisa, né? Então, essa é uma oportunidade. Queria agradecer a todos a possibilidade de nós apresentarmos, né, o fruto desse trabalho aqui nesse grupo tão qualificado.
Muito bem, é isso. Gostaria, né, de agradecer a todos os apresentadores. Eu, pessoalmente, aprendi bastante. Os participantes também que estão nos acompanhando. A gente sabe, né, que foram muitos comentários aqui no YouTube, perguntas, né? Então, um agradecimento especial a todos os participantes, um agradecimento ao INPA, à UNB, na pessoa do professor Maurício Bugarin, que foi quem nos ofereceu esse espaço, essa possibilidade de aprendizado, de interação, né? A Câmara dos Deputados, que também está sendo co-organizadora, e aí um convite final, então, para todos participarem aí, submeterem trabalhos para a nossa revista, tá bom? E dar um bom dia, então, a todos, e tem agora um evento de encerramento, agora do simpósio, né? Todos lá. Muito obrigada, até mais. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Bom dia.